Análise política, com Rudá Hit. Bom dia, Rudá Hit. Bom dia, Antonélio. Agora voltando das catacumbas. Como é que tá essa gripe? Tá melhorando? Tá melhorando aos poucos, Antonélio. Eu peço até desculpas aí a vocês, aos ouvintes, mas quinta e sexta eu não tive condições mesmo, não parava de tossir. É, bom se cuidar. Rudá, hoje, 17 de outubro de 2011, 90 anos de Dom Paulo Evaristo Arnes. Pois é, Dom Paulo é um símbolo, vamos dizer assim, das mudanças que a Igreja Católica passou desde os anos 70 até aqui. Quer dizer, desde o engajamento marcado pelo Concílio Vaticano II, por Puebla, por Medellín, os encontros da Igreja Católica que vincularam a ação a ação preferencial em relação aos pobres, e as ações de organização social, as comunidades eclesiais de base, desde esse período, e o enfrentamento direto da Igreja Católica contra a tortura e a ação do regime militar, até esse momento em que Dom Paulo fez uma espécie de voto de silêncio em função da ascensão do episcopado mais conservador, em alguns casos ultraconservador, que tomou a CNBB. Portanto, a trajetória de Dom Paulo é uma espécie de síntese do que nós vivemos desde os 70 até aqui em relação à cúpula, ao comportamento político da cúpula da Igreja Católica. Bom, Rudá, para o ouvinte mais jovem, o ouvinte da Band News FM que não conhece, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele foi arcebispo de São Paulo e ele representa esse modelo diferenciado da Igreja Católica, que era a igreja mais engajada, mais presente na vida política do país. Pois é, olha, vamos só lembrar algumas passagens bem rápidas. Em primeiro lugar, em 71, o Dom Paulo vai até o presidente Médici, considerado o momento do regime militar mais agressivo e violento, e ele faz uma denúncia ao Médici, olho no olho, em relação às torturas que vinham ocorrendo no país. Há uma informação de que o Médici reagiu muito mal, deu um tapa na mesa e mandou ele voltar para a sacristia. Em 73, ele vende esse primeiro grande ato de um bispo no Brasil, nesse sentido. Ele já cardeal, ele vende o Palácio Episcopal por $5 milhões e joga esse dinheiro para a ação de organização da periferia, das comunidades eclesiais de base. O Dom Paulo, como reitor, como o grande orientador da PUC de São Paulo, ele levou para a PUC em 79 Paulo Freire, ele levou Walter Barelli, Décio Pinhatari, Paul Singer, ele levou Florestan Fernandes, ou seja, grandes intelectuais que tinham sido perseguidos na ditadura, e ele acolheu esse pessoal. Aliás, a PUC de São Paulo foi a primeira PUC, a primeira universidade, na verdade, do país, que adotou a eleição direta para a reitoria, com voto de alunos. Você não sabe, eu fui aluno na PUC de 80 a 84. O clima que Dom Paulo impunha na universidade era tipicamente jovem. O que você tinha de cartaz e de loucuras, por exemplo, eu lembro à noite que tinha um famoso aluno que gostava muito de Edgar Allan Poe e Kafka, que colocava uma mesinha bem na entrada já das salas de aula, acendia a vela, se vestia de preto e ficava declamando alto. E não havia um ato de repressão. Algo que até hoje as PUCs do país inteiro e as universidades públicas resolveram abandonar, proibindo festas, parece, na verdade, grandes prédios burocráticos, né? Acabou o ar jovem que o Dom Paulo, tão sisudo, tão alemão, conseguiu implantar. Pois eu ia falar justamente disso, Dá, porque o perfil, o tipo de Dom Paulo, aquela coisa sisuda, fechada, bem alemã, ele que é catarinense, não condiz muito com esse modelo dele de engajamento, né? Exatamente, ou seja, isso se percebe que, na verdade, a motivação vem lá de dentro, né? Vem da fé e da visão de mundo que, na verdade, a família dele tem, né? Dona Zilda também tinha um engajamento muito
muito preciso. Eu lembro de um evento que eu participei em Brasília, a convite do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em que nós discutimos a reforma tributária. Eu estava representando algumas organizações da sociedade civil, e junto estava o Diese, muitos empresários, e estava a dona Zilda. E quem foi escolhido para comentar e fazer críticas à fala do Palocci, na época a pessoa que apresentou a reforma tributária, foi dona Zilda. E mulher séria, viu? Era como irmão mesmo. Ela levantou e colocou com muita delicadeza o ministro numa situação, na época deputada, né, muito difícil, falando: essa reforma esquece da justiça social. E cadê a Previdência? Cadê a educação? Cadê a saúde na reforma? E o Palocci, pela primeira vez eu vi na vida, gaguejou para responder. É uma família muito engajada e vem de dentro, vem de uma noção de fé que eles têm em relação à necessidade de se fazer algo pelo próximo, a tentativa da justiça social ser o grande mote da vida, né? Muito interessante essa família. E realmente não bate com o estilo sisudo deles. E faz falta, né, Rudá, nesse momento, na vida política, no momento político do Brasil, faz falta as ideias, o ponto de vista de Dom Paulo Evaristo Arnes. Olha, faz muita falta. Todo mundo que o conhece e esteve com ele nos momentos mais complicados da vida política do Brasil, não esquecendo, quer dizer, ele está em silêncio. Ele se negou a participar de grandes homenagens, como seria uma missa na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Ele fica lá no sítio dele, teve uma pequena homenagem a ele, mas olha só, ele está em silêncio, porque ele discorda totalmente da linha assumida pelo Dom Odilo Scherer, que o substituiu em São Paulo, desde 2007, e mesmo em silêncio ele é super comentado. Ele ganha páginas e páginas da grande imprensa. Dom Odilo não ganha esse espaço, e todos os que o conheceram e que escrevem, como é o caso do Ricardo Couto, escreveram nesses últimos dias páginas e páginas de homenagem a ele. Ou seja, pessoas como Dom Paulo fazem muita falta, tanto que o silêncio é quase um grito, né? Tá certo, então. Rudá Hit falando um pouco de política conosco aqui na Band News FM, hoje associada um pouco à religião, associada a Dom Paulo Evaristo Arnes. Rudá, uma ótima segunda-feira para você, melhoras e até amanhã. Estou muito contente de voltar, uma ótima segunda, e vamos ver se amanhã a gente conversa sobre essa crise envolvendo o PCdoB e o ministro dos Esportes. Até amanhã.